Quando Rafael chegou à pequena propriedade rural, não esperava encontrar Isabela daquela forma. A mulher que abandonara anos atrás, por causa de sua ambição desmedida, agora trabalhava a terra com as próprias mãos, criando o filho sozinha. Mas o que ele descobriria naqueles próximos dias sobre o verdadeiro motivo do divórcio o faria questionar tudo o que construiu e o preço real do sucesso que tanto almejou. O motor do carro de luxo finalmente silenciou após horas de viagem pela estrada de terra. Rafael permaneceu imóvel no banco do motorista, as mãos tremendo enquanto segurava o volante, observando através do para-brisa a pequena propriedade rural que mudaria sua vida para sempre. A ligação que receberá na manhã anterior ainda ecoava em sua mente como um pesadelo. Uma voz desconhecida, uma enfermeira do Hospital Central São Lucas, informando sobre um acidente envolvendo uma mulher chamada Isabela Santos e uma criança. O nome havia atingido Rafael como um raio. Isabela, sua ex-esposa, a mulher que havia tentado contatar dezenas de vezes anos atrás e que ele, cego pela ambição, havia ignorado completamente. A senhora está estável, mas pediu especificamente para ligarmos para este número. Disse que era urgente falar com Rafael Andrade sobre o filho. A enfermeira havia explicado. Filho? A palavra ainda reverberava em seu peito como uma bomba prestes a explodir. Durante toda a viagem até a pequena cidade do interior, Rafael havia tentado se preparar para qualquer cenário, mas nada poderia tê-lo preparado para a descoberta que o aguardava. Isabela havia dado o endereço desta propriedade rural, dizendo que era onde moravam, onde ele encontraria as respostas que procurava. Rafael saiu do veículo com pernas bambas e caminhou em direção à porteira de madeira rústica. A propriedade era simples, mas bem cuidada, com árvores frutíferas organizadas em fileiras e uma horta que demonstrava anos de dedicação. Uma casa modesta se destacava no centro do terreno, pintada em tons claros que refletiam o sol da tarde. O som de vozes infantis chegou até seus ouvidos, vindo da direção dos fundos da casa. Rafael seguiu o ruído contornando a construção principal, e o que viu o fez parar completamente, como se tivesse levado um soco no estômago. Uma criança estava brincando sozinha numa área gramada, construindo algo com blocos de madeira. Mesmo de longe, mesmo sem nunca ter visto aquele menino antes, Rafael soube instantaneamente quem era. As semelhanças eram inquestionantes, o formato do rosto, a postura concentrada, até mesmo a forma como inclinava a cabeça quando pensava. Meu Deus! Rafael murmurou, sentindo as pernas fraquejarem. O menino percebeu sua presença e ergueu o olhar. Olhos escuros, inteligentes, curiosos. Uma versão infantil dos próprios olhos de Rafael. Oi, a criança disse com naturalidade. Você está procurando alguém? Rafael abriu a boca, mas nenhum som saiu. Estava face a face com seu próprio filho, um filho cuja existência havia sido escondida dele durante anos. Estou procurando Isabela. Rafael conseguiu articular. Ah, é minha mãe. Ela está descansando porque se machucou ontem. O menino explicou com seriedade precoce. Você é médico. Alguns médicos vieram aqui hoje. Não, não sou médico. Meu nome é Rafael. Que nome legal. Eu me chamo Té. Té Santos. Santos. O sobrenome de solteira de Isabela. Outro golpe devastador para Rafael, que percebeu que seu próprio filho nem sequer carregava seu nome de família. Té é um nome muito bonito, Rafael disse, se aproximando lentamente. Quantos anos você tem? 8 anos. Vou fazer 9 no próximo mês, Té respondeu orgulhoso. Mamãe vai fazer uma festa pequena, só para nós dois, como sempre faz. 8 anos. A matemática era clara e devastadora. Isabela havia descoberto a gravidez logo após o divórcio, e Rafael havia perdido cada momento importante da vida de seu filho. Nascimento, primeiros passos, primeiras palavras, primeiros dias de escola. Té, posso perguntar? Você sabe alguma coisa sobre seu pai? O rosto do menino se tornou pensativo. Mamãe diz que ele é uma pessoa muito importante que teve que viajar para longe para trabalhar. Ela diz que ele me amaria muito se me conhecesse. As palavras foram como facadas no coração de Rafael. Isabela havia criado uma narrativa que o protegia sem demonizá-lo, mantendo viva a possibilidade de amor paterno, enquanto explicava sua ausência. E você gostaria de conhecer seu pai? Rafael perguntou, a voz quase inaudível. Té considerou a pergunta com seriedade surpreendente para uma criança. Acho que sim, mas também tenho medo. E se ele gostar de mim? E se eu não for o tipo de filho que ele queria? Rafael sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Té,
Qualquer pai ficaria honrado de ter um filho como você. Como você sabe? Porque você parece ser gentil, inteligente e cuida bem da sua mãe. Essas são as qualidades mais importantes que uma pessoa pode ter. Nesse momento, uma voz familiar chegou da direção da casa. Té, com quem você está falando, meu amor? Rafael se virou e viu Isabela se aproximando lentamente, claramente ainda se recuperando dos ferimentos do acidente. Ela usava um curativo na testa e mancava ligeiramente, mas quando seus olhos encontraram os dele, parou completamente. O reconhecimento foi instantâneo e devastador. Por longos segundos, eles simplesmente se observaram, anos de mágoa, arrependimento e amor não resolvido fluindo entre eles como uma corrente elétrica. Rafael, ela sussurrou, e mesmo ferida, mesmo claramente chocada, havia uma dignidade inabalável em sua postura. Isabela, ele respondeu, sua voz carregada de emoções que não conseguia identificar. Té olhou entre os dois adultos, percebendo a tensão súbita que havia tomado conta do ambiente. Vocês se conhecem? Sim, meu amor, Isabela disse suavemente, nunca tirando os olhos de Rafael. Rafael e eu nos conhecemos há muito tempo. Que legal! Então vocês são amigos? A pergunta inocente ecoou no ar como acusação. Rafael olhou para Isabela, pedindo permissão silenciosa para responder. Ela hesitou visivelmente antes de assentir, quase imperceptivelmente. Fomos casados, Té, Rafael disse gentilmente. Sua mãe e eu fomos casados há muitos anos. O menino arregalou os olhos. Casados? Como mamãe e papai? Sim, como mamãe e papai. Té processou a informação por um momento, depois perguntou com a lógica devastadora da infância. Então, você conhece meu pai? Rafael olhou profundamente nos olhos do filho, seus próprios olhos, e sentiu como se o mundo estivesse desabando e se reconstruindo simultaneamente. Té, ele disse, sua voz tremendo. Eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Té olhou para Rafael, depois para Isabela, tentando processar uma informação que mudaria sua vida para sempre. Meu pai, de verdade? Ele perguntou finalmente, sua voz pequena e confusa. Sim. Mas por que nunca veio me ver antes? A pergunta simples foi mais devastadora que qualquer acusação complexa que Rafael já havia enfrentado em sua carreira empresarial. Porque eu não sabia que você existia, Rafael admitiu, lágrimas agora escorrendo livremente. E essa é a maior tragédia da minha vida. Té se virou para Isabela, buscando confirmação. Mamãe, é verdade. Isabela se aproximou e se ajoelhou ao lado do filho, ignorando a dor dos ferimentos. É verdade, meu amor. Rafael é seu pai. Por que ele não sabia sobre mim? Isabela fechou os olhos por um momento, claramente lutando com emoções complexas. Porque quando você estava crescendo na barriga da mamãe, seu pai e eu tivemos alguns problemas muito sérios e eu não consegui contar para ele sobre você. Mas agora ele sabe, Té disse, com a capacidade infantil de encontrar simplicidade em situações complexas. Agora ele sabe. Isabela concordou. Rafael se aproximou lentamente e se ajoelhou também, ficando na altura do filho. Té, sei que isso é muito confuso e assustador. Sei que sou um estranho para você, mas quero que saiba que, desde o momento que descobri sua existência, você se tornou a coisa mais importante da minha vida. Mais importante que seu trabalho. A pergunta atingiu Rafael como uma punhalada. Muito mais importante. E agora você vai ficar? Rafael olhou para Isabela, buscando alguma orientação. Ela estava chorando silenciosamente, claramente dividida entre proteger o filho e lidar com suas próprias emoções devastadas. Eu quero ficar, Rafael disse honestamente. Quero conhecer você. Quero aprender a ser seu pai, mas isso é uma decisão que sua mãe e você precisam tomar juntos. Té olhou entre os dois adultos, depois disse com a sabedoria surpreendente de uma criança que havia crescido observando a mãe enfrentar dificuldades sozinha. Acho que famílias devem tentar ficar juntas quando podem. E você, Isabela? Rafael perguntou suavemente. O que você acha? Isabela se levantou lentamente, claramente lutando uma batalha interna. Rafael, você precisa entender. Não pode simplesmente entrar na vida dele agora e depois desaparecer quando se cansar de brincar de família. Té já passou por instabilidade suficiente. Não vou desaparecer. Prometo. Como posso confiar na sua promessa? Como posso confiar em alguém que me ignorou completamente quando mais precisei?
A acusação estava carregada de anos de dor e ressentimento. Rafael sabia que merecia cada palavra, mas também sabia que precisava lutar pela chance de conhecer seu filho. Porque desta vez é diferente, ele disse simplesmente. Desta vez, sei o que realmente importa. Isabela o estudou por longos momentos. Rafael, se você ficar, se eu permitir que você faça parte da vida dele, precisará entender que Té vem primeiro, sempre. Antes dos seus negócios, antes da sua carreira, antes de qualquer coisa. Entendo completamente. E se você me decepcionar, se você decepcionar meu filho, não haverá segunda chance. Não vou decepcionar, Rafael disse, e pela primeira vez na vida, sentia que estava fazendo uma promessa que realmente pretendia cumprir. Té se aproximou de Rafael, estudando seu rosto com curiosidade infantil. Você parece comigo, ele observou. Você parece comigo também. Rafael sorriu através das lágrimas. Posso te chamar de pai? A pergunta quebrou completamente as defesas emocionais de Rafael. Se você quiser, pai. Té testou a palavra, sorrindo timidamente. É estranho, mas bom. Rafael olhou para Isabela, que observava a interação com uma mistura de esperança e terror nos olhos. Isabela, ele disse suavemente. Sei que tenho muito a provar. Sei que não mereço esta chance, mas se você me permitir, quero dedicar o resto da minha vida a compensar os 8 anos que perdi. Não se trata de compensar o tempo perdido, ela respondeu. Se trata de estar presente a partir de agora. Então, estarei presente. Naquela tarde, Rafael fez algo que não fazia há 15 anos. Ligou para sua assistente e cancelou todas as reuniões da semana. Pela primeira vez em sua vida adulta, algo era mais importante que negócios. Té, ele disse, que tal me mostrar sua coleção de pedras que você mencionou? Tenho muito tempo para aprender sobre tudo que você gosta. O rosto do menino se iluminou. Sério? Tenho 47 pedras diferentes. Cada uma tem uma história especial. Enquanto Té corria animado em direção à casa, Rafael e Isabela caminharam lentamente atrás dele. Rafael, ela disse baixinho. Preciso que entenda. Nossa vida aqui é simples. Não temos luxos, não temos regalias. Se você pretende fazer parte dela, terá que aceitar nossa realidade. A nossa realidade, Rafael repetiu, saboreando as palavras. Gosto de como isso soa. Não será fácil. Té tem suas rotinas, suas necessidades específicas. Ele é uma criança brilhante, mas também sensível. Perdeu muito por não ter uma figura paterna. Então, é hora de ele ganhar uma. Isabela parou de caminhar e o encarou diretamente. Rafael, por que você está realmente aqui? Por que agora? Porque recebi uma ligação do hospital sobre seu acidente. E a enfermeira mencionou que você havia pedido para me ligarem. Pela primeira vez em anos, alguém me disse que era importante, não para fechar um negócio ou assinar um contrato, mas porque uma criança precisava de seu pai. E isso foi suficiente para você deixar tudo e vir até aqui. Foi mais que suficiente. Foi uma revelação. Quando entraram na casa, Rafael foi atingido pela simplicidade acolhedora do ambiente. Móveis funcionais, mas bem cuidados, fotografias de Isabela e Té espalhadas pelas paredes, plantas em todos os cantos. Era um lar de verdade, algo que seu apartamento de cobertura nunca havia sido. O quarto de Té era uma explosão de criatividade infantil, desenhos colados nas paredes, livros empilhados em prateleiras improvisadas, e numa mesa pequena, a famosa coleção de pedras organizadas com precisão obsessiva. Esta é minha pedra favorita, Té disse, segurando cuidadosamente uma pequena rocha com veios dourados. Encontrei no riacho atrás da nossa casa. Mamãe disse que pode ter pirita. É linda, Rafael disse, pegando a pedra delicadamente. Posso perguntar como você começou esta coleção? Mamãe me ensinou. Ela estudou sobre pedras na universidade, antes de eu nascer. Rafael olhou para Isabela, surpreso. Você estudou geologia? Por 2 anos, ela respondeu, evitando seu olhar. Antes de outras prioridades aparecerem. Rafael compreendeu imediatamente. Isabela havia abandonado seus estudos para criar o filho dele. Mais uma camada de sacrifício que ele nunca havia conhecido. Papai, Té disse, experimentando a palavra novamente. Você gosta de pedras também? Estou aprendendo a gostar.
Rafael sorriu. Pode me ensinar sobre cada uma. Durante a hora seguinte, Té explicou entusiasticamente sobre cada pedra em sua coleção. Rafael observou, fascinado, não apenas as rochas, mas a paixão genuína do menino, sua capacidade de organização, sua sede de conhecimento. Era como ver uma versão melhor de si mesmo, toda inteligência e determinação, mas temperadas com gentileza e curiosidade pura. Té, Isabela chamou da cozinha. Que tal prepararmos um jantar especial para o seu pai? Posso ajudar a cozinhar também, Rafael perguntou, surpreendendo a si mesmo. Você sabe cozinhar? Té perguntou, impressionado. Na verdade, não muito bem, Rafael admitiu, mas gostaria de aprender. Durante o jantar simples, uma refeição caseira preparada com ingredientes da própria horta, Rafael observou a dinâmica extraordinária entre mãe e filho. Isabela não apenas criava Té, ela o educava com paciência infinita. Respondia a cada pergunta com seriedade, celebrava cada pequena conquista. Pai, Té disse de repente, fazendo Rafael se alertar. Você vai dormir aqui hoje. Rafael olhou para Isabela, claramente em território desconhecido. Isso depende da sua mãe. Acho que seria apropriado você ficar na pousada da cidade, Isabela disse diplomaticamente. Mas pode voltar amanhã para o café da manhã, se quiser. Quero, sim, Rafael respondeu imediatamente. E amanhã você pode me ensinar sobre seu trabalho, Té perguntou. Mamãe disse que você tem uma empresa importante. Rafael hesitou. Como explicar para uma criança de 8 anos que ele havia passado a vida inteira construindo um império empresarial que agora parecia completamente sem sentido? Tenho uma empresa, sim, mas acho que prefiro aprender sobre seu trabalho primeiro. Sobre como cuidar da horta, sobre como encontrar pedras especiais, sobre como ser uma boa pessoa. Té riu, deliciado. Eu não trabalho, sou criança. Então, talvez você possa me ensinar como ser criança de novo, Rafael disse, e percebeu que estava sendo completamente sincero. Mais tarde, quando Rafael se preparava para sair para a pousada da cidade, Té o abraçou espontaneamente. Pai, ele sussurrou. Estou feliz que você veio. Eu também, filho. Eu também. Do lado de fora da casa, Isabela o acompanhou até o carro. Rafael, ela disse, hoje foi um bom começo, mas preciso saber o que pretende fazer sobre sua vida na cidade, sobre sua empresa. Honestamente, não sei ainda. Mas sei que qualquer decisão que tomar, Té será a prioridade. E se sua empresa não conseguir funcionar com você dividindo o tempo? Rafael olhou de volta para a casa simples onde vivia seu filho, depois para o céu estrelado que nunca havia parado para observar em sua vida urbana. Então, talvez seja a hora de descobrir o que realmente significa sucesso. Naquela noite, sozinho no quarto da pousada simples, Rafael ligou sua assistente. Márcia, preciso que reorganize minha agenda dos próximos meses. Vou trabalhar remotamente por um tempo indefinido. Senhor Andrade, mas temos a reunião com os investidores da construtora Atlas na próxima semana. Remarque para daqui a um mês. E Márcia, se algum negócio for tão urgente que não possa esperar, talvez não seja o tipo de negócio que devemos estar fazendo. Rafael desligou o telefone e se deitou, mas o sono não veio. Sua mente girava com a magnitude da mudança que havia acontecido em apenas um dia. Havia descoberto que era pai, que havia perdido 8 anos da vida de seu filho, que a mulher que amara havia construído uma vida inteira sem ele. Mas havia algo mais perturbando sua paz. A forma como Isabela havia reagido quando ele mencionou não saber sobre Té. Havia algo em seus olhos que sugeria que a história era mais complexa do que parecia. E quando ela falará sobre outras prioridades que a fizeram abandonar a geologia, Rafael havia detectado uma amargura que ia além de simplesmente ter um filho para criar. Alguma coisa havia acontecido durante aqueles anos perdidos, algo que Isabela ainda não havia contado. E Rafael suspeitava que, quando descobrisse toda a verdade, entenderia que sua negligência havia custado muito mais do que apenas tempo perdido com o filho. Na manhã seguinte, quando retornasse para o café da manhã, Rafael estava determinado a descobrir não apenas como ser um pai, mas como reparar danos que talvez fossem muito maiores do que imaginava. Rafael retornou à propriedade na manhã seguinte, carregando uma mistura explosiva de esperança e terror. Havia passado a noite inteira desperto, alternando entre a euforia de ter descoberto que era pai e o pavor de que pudesse estragar tudo novamente. Cada vez que fechava os olhos,
Via o rosto de Té perguntando por que ele nunca havia aparecido antes. Quando estacionou em frente à porteira, percebeu que havia outro veículo no local, um sedã escuro que parecia deslocado naquele ambiente rural. Seu estômago se contraiu com uma sensação de presságio. Té correu ao seu encontro antes mesmo que ele saísse do carro, com a energia irreprimível de uma criança animada. Pai, você voltou mesmo. Mamãe disse que talvez você mudasse de ideia durante a noite. A observação inocente cortou fundo em Rafael. Claro que Isabela duvidaria de sua permanência. Ele a havia decepcionado tantas vezes antes. Prometi que voltaria e sempre vou cumprir minhas promessas para você, Rafael disse, se ajoelhando para ficar na altura do filho. Sempre? Té perguntou com seriedade. Sempre. Eles caminharam juntos em direção à casa, Té falando animadamente sobre os planos que havia feito para mostrar ao pai todos os seus lugares favoritos na propriedade. Mas quando se aproximaram da cozinha, Rafael ouviu vozes alteradas vindo do interior. Não pode simplesmente aparecer na nossa vida depois de 8 anos e esperar que tudo seja como você quer. A voz de Isabela estava carregada de emoção. Isabela, você não entende a situação completa, uma voz masculina respondeu. Uma voz que Rafael reconheceu instantaneamente e que fez seu sangue gelar. Era seu pai. Rafael parou abruptamente, segurando Té pela mão. Filho, que tal você brincar no seu quarto por alguns minutos? Os adultos precisam conversar. Mas eu queria te mostrar. Té começou a protestar. Logo depois, prometo. Agora preciso resolver uma coisa importante. Algo no tom de Rafael deve ter alertado o menino, porque ele obedeceu sem mais questionamentos, correndo para dentro da casa. Rafael respirou fundo e entrou pela porta da cozinha. A cena que encontrou o deixou sem palavras. Maurício Andrade, seu pai, estava sentado à mesa da cozinha como se fosse o dono do lugar, com uma pasta de documentos aberta à sua frente. Isabela estava de pé, claramente agitada, com os braços cruzados numa postura defensiva. Rafael, seu pai disse, se levantando com aquele sorriso controlado que sempre usava em negociações difíceis. Que bom que você chegou. Podemos resolver isso em família. Resolver o quê? Rafael perguntou, mas uma parte dele já sabia que estava prestes a descobrir algo devastador. Pai, o que você está fazendo aqui? Protegendo os interesses da família, Maurício respondeu calmamente, como sempre fiz. Isabela olhou para Rafael com uma expressão que misturava raiva e algo que parecia traição. Você sabia? Não, sabia que eles estão por trás de tudo isso. Por trás de quê? Do que vocês estão falando? Maurício suspirou e gesticulou para que Rafael se sentasse. Filho, há algumas coisas que você precisa saber sobre como chegamos até aqui. Não, Isabela explodiu. Ele não tem direito de contar essa história. Ele mentiu para mim durante anos. Rafael olhou entre os dois, sentindo como se estivesse no meio de uma bomba prestes a explodir. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Sente-se, Rafael. Seu pai disse com aquela autoridade que sempre o intimidara. É uma conversa longa. Prefiro ficar de pé. Maurício abriu a pasta e retirou vários documentos. Muito bem, Rafael. Há 5 anos, contratamos um investigador particular para descobrir por que você estava tão instável emocionalmente. Instável? Você havia emagrecido 15 quilos, estava trabalhando 20 horas por dia, não respondia a ligações familiares. Sua mãe estava preocupada que você estivesse usando drogas ou enfrentando problemas psiquiátricos. Rafael sentiu uma pontada de culpa. Ele realmente havia se tornado uma pessoa obcecada pelo trabalho após o divórcio, usando a empresa como forma de evitar lidar com suas emoções. O investigador descobriu que Isabela havia tentado contatá-lo múltiplas vezes após o divórcio. Maurício continuou, ignorando o olhar fulminante que ela lhe dirigia. Descobrimos que ela estava grávida e que você, aparentemente, havia se recusado a escutar. Eu não me recusei, Rafael explodiu. Eu não sabia. Sabemos disso agora, mas na época, pensamos que você estava sendo irresponsável. Rafael se virou para Isabela. Por que não me contou sobre essas tentativas de contato? Porque sua família me pediu para não contar. Ela gritou, lágrimas de raiva escorrendo. Eles vieram até mim quando Té tinha 3 anos. Disseram que você estava passando por problemas pessoais sérios e que descobrir sobre um filho só pioraria sua situação. A revelação atingiu Rafael como uma pancada. Eles fizeram o quê?
Seu pai apareceu no meu apartamento. Isabela continuou, sua voz tremendo de emoção, com documentos médicos falsos dizendo que você estava em tratamento psiquiátrico por depressão severa. Disse que descobrir sobre Té poderia te levar ao suicídio. Rafael se virou para o pai com uma fúria que jamais havia sentido. Você fez isso? Você mentiu para ela sobre minha saúde mental. Fizemos o que achamos melhor para todos, Maurício respondeu, sem demonstrar remorso. Você realmente estava em estado deplorável, Rafael, e ela estava criando a criança em condições precárias. Então, decidiram manipular nossas vidas. Decidimos ajudar. Maurício corrigiu. Oferecemos a Isabela uma solução que beneficiaria a todos. Que solução? Rafael perguntou, embora suspeitasse que não queria ouvir a resposta. Isabela se sentou pesadamente numa cadeira, parecendo derrotada. Eles compraram esta propriedade e criaram um personagem fictício, Sr. Eduardo, um ator contratado que fingiria ser um idoso solitário precisando de aulas particulares de matemática. Um ator, Rafael repetiu, incrédulo. Um ator muito convincente, Maurício disse com orgulho perturbador. Antônio Vasconcelos, aposentado do teatro. Criamos toda uma história de vida para ele. Documentos falsos de propriedade, até mesmo vizinhos que confirmariam sua história. Rafael se sentou lentamente, tentando processar a magnitude da manipulação. Durante quanto tempo isso durou? 5 anos, Isabela sussurrou. 5 anos em que acreditei ter conquistado nossa independência através do meu próprio trabalho e dedicação. E o Sr. Eduardo morreu para o papel no ano passado, Maurício explicou casualmente. Dissemos a Isabela que ele havia deixado a propriedade para ela em testamento. Ela nunca suspeitou, porque Antônio realmente desenvolveu afeto por ela e Té durante esses anos. Vocês destruíram 5 anos da vida dela com uma mentira. Rafael gritou, se levantando abruptamente. Nós salvamos 5 anos da vida dela. Maurício rebateu. Ela estava morando num apartamento infestado de ratos, trabalhando 3 empregos diferentes, mal conseguindo pagar as contas. Té estava começando a ter problemas na escola por falta de estabilidade. E isso lhes dava o direito de manipular nossas vidas. Nos dava o direito de proteger nosso neto. Maurício explodiu, finalmente perdendo a compostura. Você havia abandonado sua própria família por uma empresa. Estava se matando de trabalhar, ignorando todos que te amavam. Alguém tinha que tomar uma atitude. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços contidos de Isabela. Rafael olhou para ela e viu uma mulher completamente despedaçada, não apenas pela revelação, mas por anos de viver uma mentira que agora desmoronava. Isabela, ele disse suavemente. Você nunca suspeitou de nada. Algumas coisas pareciam estranhas, ela admitiu entre lágrimas. Sr. Eduardo sempre sabia informações sobre Té que eu nunca havia contado. Ele tinha recursos financeiros que não condiziam com sua história e tinha algumas manias e expressões que me lembravam de você. Porque Antônio estudou Rafael durante meses, Maurício disse com orgulho doentio. Assistiu a vídeos de entrevistas, estudou suas maneiras, incorporou alguns de seus gestos subconscientemente. Vocês são monstros, Rafael disse, sua voz carregada de nojo. Manipularam uma mãe desesperada, privaram uma criança de conhecer o pai. Me roubaram 8 anos com meu filho. Salvamos essa criança de ter um pai instável, Maurício gritou de volta. Pai? A voz pequena e assustada veio da entrada da cozinha. Té estava parado ali, claramente tendo escutado parte da discussão acalorada. Seus olhos estavam arregalados e havia lágrimas começando a se formar. O silêncio que se seguiu foi devastador. Todos os adultos perceberam simultaneamente que uma criança inocente havia acabado de ouvir coisas que não deveria ter escutado. Té, querido, Isabela disse, se levantando rapidamente e indo até ele. Você deveria estar no seu quarto. Por que todo mundo está gritando? Ele perguntou, sua voz trêmula. Por que a mamãe está chorando? E quem é esse senhor? Rafael olhou para seu pai com uma raiva que jamais havia sentido. Pai, acho melhor você ir embora agora. Rafael, não terminamos de conversar. Sim, terminamos. E se você não sair da propriedade nos próximos 5 minutos, vou chamar a polícia. Maurício juntou seus documentos com movimentos bruscos. Você está cometendo um erro, Rafael. Está destruindo a estabilidade que construímos para esta criança. A estabilidade que vocês construíram foi baseada em mentiras.
E a que você vai oferecer será baseada no quê? Você nem mesmo sabe como ser pai. A acusação atingiu Rafael como um tiro, porque carregava uma verdade dolorosa. Mas ele olhou para Té, que observava a discussão com olhos assustados, e sentiu uma determinação que nunca havia experimentado. Seu filho, sem saber, havia se tornado um símbolo de esperança para outras crianças traumatizadas. Júlia, Gabriel disse gentilmente, seus pais estão aqui. Quer ir encontrá-los? O rosto da menina se transformou. Medo e esperança lutaram em sua expressão. Eles ainda me amam? Mesmo depois de tanto tempo. Eles nunca pararam de te amar, Gabriel assegurou. A reunificação de Júlia com seus pais foi um momento que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Quando as portas se abriram e ela viu os pais, houve alguns segundos de hesitação, tempo demais de separação e condicionamento psicológico. Mas quando sua mãe se ajoelhou e abriu os braços, sussurrando seu nome, Júlia correu como se a vida dependesse disso. O abraço que se seguiu fez todos os adultos presentes chorarem. Era a materialização pura do amor incondicional, do perdão instantâneo, da conexão que nem tempo nem manipulação conseguem destruir completamente. Mamãe, Júlia soluçou. Eu pensei que vocês tinham se esquecido de mim. Nunca, minha filha. Nunca paramos de procurar você. Té segurou a mão de Rafael com força. Pai, por que todo mundo está chorando? Porque, às vezes, choramos quando ficamos muito felizes, filho. Eu também estou feliz. Júlia voltou para casa. Durante as próximas horas, Rafael e sua família acompanharam várias outras reunificações. Cada uma era única em sua emoção, mas todas compartilhavam a mesma magia devastadora do amor familiar sendo restaurado. Entre as reunificações, Gabriel mostrou a Rafael os resultados de sua investigação jornalística. A história será publicada em todos os grandes jornais do país amanhã. Dezenas de autoridades estão sendo investigadas. A Corporação Andrade está sob investigação e pelo menos 40 pessoas foram presas. E minha mãe? Carmen está cooperando completamente com as autoridades. Provavelmente, receberá uma sentença reduzida por colaboração. Ela realmente parece genuinamente arrependida. Rafael assentiu. Durante as últimas semanas, havia visitado Carmen na prisão várias vezes. Assistir sua própria mãe enfrentar as consequências de suas ações havia sido doloroso, mas necessário. E, surpreendentemente, essas visitas haviam aproximado mãe e filho de uma forma que nunca haviam conseguido antes. Gabriel, Isabela se aproximou. Qual é a situação legal da nossa família agora? Vocês estão completamente livres. O processo de guarda foi anulado, obviamente. E, Rafael, legalmente, você agora tem todos os direitos paternos sobre Té. E a empresa? Gabriel hesitou. Essa é uma decisão que você precisa tomar. A Corporação Andrade pode continuar funcionando sob nova administração ou pode ser dissolvida. Você tem total controle agora. Rafael olhou para Té, que estava desenhando numa mesa próxima, criando um desenho de uma família de 3 pessoas de mãos dadas. Acho que já sei o que fazer. 2 semanas depois, Rafael se encontrava no mesmo tribunal onde deveria ter enfrentado a audiência de guarda, mas desta vez, não estava sendo julgado. Estava testemunhando como parte da acusação contra a rede de corrupção que havia destruído tantas famílias. Senhor Andrade, o promotor federal perguntou, como caracterizaria o impacto pessoal que esta operação criminosa teve em sua família? Rafael olhou para Isabela e Té, sentados na primeira fileira, depois para Carmen, que estava no banco dos réus, mas seria julgada separadamente devido à sua cooperação. Promotor, Rafael começou, durante 8 anos, perdi a oportunidade de conhecer meu filho. Durante 5 anos, minha ex-esposa viveu sob vigilância constante, sem saber. Durante toda uma vida, acreditei que meus pais eram pessoas diferentes do que realmente eram. E como isso mudou sua perspectiva sobre o que realmente importa? Rafael respirou fundo. Aprendi que sucesso não se mede em lucros ou contratos. Se mede na qualidade dos relacionamentos que construímos, na confiança que inspiramos, no amor que compartilhamos. O senhor planeja continuar dirigindo a Corporação Andrade? Não. Vou dissolver a empresa e utilizar os recursos para criar um fundo de reparação para todas as famílias afetadas por esta operação. E vou dedicar minha vida a ser o pai que deveria ter sido desde o início. Quando saíram do tribunal, Té fez a pergunta que Rafael estava esperando. Pai,
Agora que os problemas acabaram, vamos morar juntos? Você, eu e a mamãe. Rafael olhou para Isabela, que sorriu timidamente. Durante as últimas semanas, eles haviam conversado extensivamente sobre o futuro. O amor não havia desaparecido completamente, mas ambos sabiam que precisavam reconstruir tudo do zero. Rafael disse, se ajoelhando na altura do filho, vamos, sim, morar juntos. Mas devagar, construindo nossa família dia após dia, como uma casa. Exatamente como uma casa. Tijolo por tijolo, com muito cuidado e muito amor. 6 meses depois, Rafael acordou numa manhã de sábado na casa simples que haviam comprado perto da propriedade onde tudo começara. Era infinitamente menor que sua antiga cobertura, mas infinitamente mais acolhedora. Té dormia no quarto ao lado, sonhando tranquilamente pela primeira vez em meses, sem pesadelos sobre pessoas ruins. Isabela estava na cozinha preparando café, cantarolando baixinho uma música que Rafael reconheceu dos tempos de casamento. Bom dia, ela disse quando ele apareceu na cozinha. Bom dia. Como dormiu? Melhor a cada noite. Era verdade. A terapia familiar que faziam 2 vezes por semana estava funcionando. Lentamente, cuidadosamente, eles estavam aprendendo a ser uma família real, não uma unidade baseada em conveniência ou obrigação, mas em escolha consciente e amor genuíno. Rafael, Isabela disse, chegou uma carta ontem de Júlia. Rafael sorriu. Várias das crianças reunificadas haviam desenvolvido uma correspondência com Té. Ele havia se tornado uma espécie de irmão mais velho simbólico para todas elas. O que ela disse? Que está indo bem na escola nova, que os pais estão fazendo terapia familiar também e que quer convidar Té para sua festa de aniversário. E você acha que devemos ir? Acho que é importante para Té ver que as outras crianças estão bem, que nossa luta valeu a pena. Nesse momento, Té apareceu na cozinha, esfregando os olhos sonolentos. Bom dia, família. A palavra família sempre fazia o coração de Rafael se apertar de emoção. Seu filho havia aprendido a usar essa palavra com orgulho, como se fosse um tesouro precioso. Bom dia, campeão. Hoje é sábado. O que quer fazer? Quero visitar Dona Lúcia e levar flores para ela. Dona Lúcia havia se tornado uma avó adotiva, não oficial, para Té. Toda semana, eles a visitavam, levando flores e ouvindo suas histórias. Era uma das tradições familiares que haviam criado espontaneamente. E depois, Té continuou, posso ajudar você no jardim. Rafael havia descoberto uma paixão inesperada por jardinagem. Trabalhar com a terra, ver plantas crescerem, criar vida, era o oposto completo do mundo corporativo que havia deixado para trás. Claro que pode. Hoje, vamos plantar os girassóis. Por que girassóis? Porque eles sempre se viram para o sol, não importa onde estejam plantados. Como nossa família. Sempre procuramos a luz, mesmo nos momentos mais difíceis. Mais tarde, naquele dia, enquanto Rafael e Té trabalhavam no jardim, sua ex-esposa os observava da janela da cozinha. A cena era de uma simplicidade que tocava profundamente. Pai e filho, mãos sujas de terra, plantando sementes que floresceriam na primavera. Té, Rafael disse. Posso te contar um segredo? Pode. Antes de conhecer você, eu achava que trabalhar era a coisa mais importante do mundo. Pensava que sucesso significava ter dinheiro e poder. E agora? Agora sei que a coisa mais importante é estar aqui com você e sua mãe, plantando girassóis e construindo memórias. Té considerou isso com seriedade. Pai, você acha que outras pessoas precisam aprender isso também? Acho que sim, filho. Então, talvez possamos ensinar. Rafael olhou para o filho, impressionado mais uma vez com sua sabedoria precoce. Como você acha que podemos ensinar? Contando nossa história para outras famílias que estão separadas pelas pessoas ruins. A ideia plantou uma semente na mente de Rafael. Durante os meses seguintes, ele e Isabela começaram a falar em escolas, universidades e conferências sobre a importância da família, os perigos da ambição desmedida e o poder transformador do amor genuíno. Gabriel documentou tudo num livro que se tornou best-seller nacional, Quando o Sucesso se Torna Fracasso, uma jornada de redenção familiar. Os lucros foram doados integralmente para organizações que ajudavam famílias em situação de vulnerabilidade. Carmen, após cumprir uma sentença reduzida de 2 anos, mudou-se para uma cidade pequena,
onde trabalhava como voluntária em um abrigo legítimo para crianças. Seu relacionamento com Rafael nunca voltou ao que era antes, mas desenvolveu uma nova base de honestidade e perdão mútuo. Antônio Vasconcelos retornou ao teatro, mas também se tornou palestrante sobre ética e responsabilidade social. Sua experiência como Sr. Eduardo o transformou num defensor feroz dos direitos das crianças. Um ano após os eventos que mudaram tudo, Rafael se encontrava novamente no local onde havia reencontrado Isabela e descoberto sobre Té. Mas desta vez, estava lá para uma celebração. Era o aniversário de 9 anos de Té, e eles haviam decidido fazer a festa na propriedade que agora, oficialmente, pertencia à família. Todas as crianças que haviam sido reunificadas estavam presentes com suas famílias, criando uma espécie de família estendida nascida da diversidade compartilhada. Pai, Té disse, se aproximando dele enquanto observava as outras crianças brincarem. Posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você se arrepende de ter sido uma pessoa ruim antes? A pergunta atingiu Rafael, como sempre. Té tinha uma habilidade única de fazer perguntas que iam direto ao coração das questões mais complexas. Té, eu me arrependo profundamente de ter perdido tempo com você e sua mãe. Mas não me arrependo completamente, porque foi necessário eu ser aquela pessoa para aprender a ser esta pessoa. Como assim? Se eu não tivesse cometido aqueles erros, talvez nunca tivesse aprendido o que realmente importa. Às vezes, precisamos nos perder para nos encontrar de verdade. Té assentiu, processando a informação com aquela seriedade que o caracterizava. E agora, você se encontrou. Rafael olhou ao redor, Isabela conversando animadamente com outras mães, crianças correndo livres e felizes pelo gramado, famílias reunidas depois de anos de separação forçada, uma mesa simples com bolo caseiro que sua ex-esposa havia feito com amor. Agora, eu me encontrei. Ele confirmou. Pai? Sim. Eu te amo. Eu também te amo, filho. Mais que tudo no mundo. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Rafael, Isabela e Té se sentaram no gramado, observando as estrelas. Era uma tradição que haviam desenvolvido. Momentos de gratidão silenciosa no final de cada dia especial. Isabela, Rafael disse suavemente. Obrigado. Por quê? Por ter criado um filho extraordinário sozinha, por ter me dado uma segunda chance, por ter me ensinado que amor verdadeiro não é posse, é libertação. Rafael, ela respondeu, obrigada por ter provado que pessoas podem mudar de verdade, que nunca é tarde demais para escolher fazer o que é certo. Té, deitado entre os dois, olhava para o céu estrelado. Pai, mamãe, vocês acham que as estrelas têm famílias também? Por que pergunta isso? Isabela sorriu. Porque elas brilham mais quando estão juntas. Rafael e Isabela se entreolharam por cima da cabeça do filho, ambos compreendendo a profundidade acidental da observação. Sabe de uma coisa, Té? Rafael disse. Acho que você tem razão. As melhores coisas da vida brilham mais quando estão juntas. Como nossa família. Exatamente como nossa família. Enquanto observavam as estrelas, Rafael refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Havia perdido um império empresarial, mas ganhado uma família verdadeira. Havia descoberto a corrupção de seus pais, mas encontrado sua própria integridade. Havia enfrentado a possibilidade de perder tudo, mas acabará ganhando o que realmente importava. A lição mais importante que aprenderá era simples, mas transformadora. O amor verdadeiro é algo que possuímos, é algo que escolhemos viver todos os dias. É uma decisão consciente de colocar o bem-estar de outras pessoas acima de nossos próprios interesses. É a coragem de ser vulnerável, de admitir erros, de pedir perdão e começar novamente. E talvez, mais importante ainda, havia aprendido que nunca é tarde demais para mudar, nunca é tarde demais para escolher ser a pessoa que queremos ser. Nunca é tarde demais para construir a família que nossos corações desejam. Sob o céu estrelado, com seu filho entre os braços e a mulher que amava ao seu lado, Rafael compreendeu que havia encontrado o verdadeiro significado de sucesso. Não estava em contratos milionários ou impérios empresariais. Estava ali, naquele momento perfeito de simplicidade e amor. E pela primeira vez em sua vida adulta, Rafael Andrade estava completa e profundamente em paz. Fim da história.